paz, gente. Boa noite. Vamos ler 1 Pedro. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por sua grande misericórdia. Ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança e uma herança impecável, pura e imaculada, que não muda, nem se deteriora, guardada para vocês no céu, por meio da fé que vocês têm. Deus os protege com o seu poder, até que recebam essa salvação, pronta para ser revelada nos últimos tempos. Portanto, alegre-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisam suportar muitas provações. Elas mostrarão que sua fé é autêntica, como fogo prova e purifica o ouro. Assim sua fé está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Embora nunca tenham visto, vocês o amam. E ainda que não o vejam agora, creem nele e se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa, pois estão alcançando o alvo da sua fé, a sua salvação. Eu tenho aprendido esses dias que eu venho aprendendo que eu tinha uma coisa comigo que eu sei que era por ser um pouco religioso. Como que mudaria um psicólogo crente por um não crente? Porque eles usam a mesma caneta, o mesmo carimbo e estudam as mesmas matérias. E eu ficava pensando, perguntando, e com o tempo a gente vai aprendendo que o que muda de um para o outro é a presença de Deus. O que muda um pedreiro crente ou não crente não é a colher, não é a régua, é a presença de Deus. E já tem algum tempo que eu tenho orado a Deus e eu tenho pedido a Deus que quando eu vier falar de Deus, eu fale como se Ele estivesse comigo, porque Ele está. Mas como se eu estivesse olhando para o lado e vendo Ele me olhar. Eu não quero falar de Deus sem Deus, eu não quero orar a Deus sem querer vê-lo. E eu tenho orado a Deus de uma forma muito diferente, a ponto de todos os dias eu tenho orado a Deus e pedido a Deus que eu nunca tinha feito isso, nunca tinha feito, mas de algum tempo para cá agora eu tenho feito. Eu tenho pedido a Deus tudo que é dele, eu tenho pedido para mim. Eu quero tudo. Eu sei que com isso vem consequências, mas não é para me matar. Eu sei que vai vir luta, perseguição, mas de uma coisa eu sei também. E eu tenho vivido e experimentado a unção de Deus nas minhas palavras, na minha vida, e de quem vive do meu lado. Não é de coisas
muito grande para a gente, mas é do que o Senhor tem para mim, para a gente. E o que eu mais tenho falado com Deus é dessa confiança que Deus tem colocado nas nossas mãos, igual o pastor estava falando aqui. Por que Deus tem confiado tanto assim? Mesmo a gente não conseguindo ver tudo, mas de início a gente vê Deus Ele colocando 1 milhão na nossa mão. A gente é pobre, a gente não tem nem todo, eu acho que não tem aqui alguém que tenha 1 milhão agora para gastar. Eu, nas minhas orações, eu achava que Deus iria colocar algo de 200, 300 mil. E Ele veio com a confiança maior, dizendo: meus pensamentos não são como os seus pensamentos. Os meus caminhos não são como os seus caminhos. E nisso me fez pensar no que vai ficar. No que vai ficar depois de nós. O que ficaria? O que vai ficar? O que vão contar da gente? Eu lembrei de Paulo quando ele estava falando com Timóteo. Ele cita a mãe e a avó de Timóteo. Ele cita Eunice e Lloyd. Ele fala para Timóteo. Resumindo, Timóteo, não perde o que você recebeu da sua mãe Eunice e de sua avó Lloyd. Que era fé, esperança, naquilo que Deus tinha para fazer com Timóteo. E a gente sabe que Timóteo, como eu falei aqui na oração que eu peço, a gente vê que esses caras pagaram um preço, eles tiveram algumas lutas. Timóteo teve doente, quase morreu. Paulo quase morreu. A maioria deles todos. E tu vê que mesmo doente, Timóteo acabando de se recuperar, Paulo ele avisa que assim que Timóteo estivesse bem, ele enviaria Timóteo para consolar aquele povo. E eu venho lembrando de muitas coisas. Eu não sei, se você me perguntar o motivo, eu não sei te contar o motivo de por que eu venho lembrando dessas coisas que eu vou te falar agora. Eu sei que não foi só a gente, foi muitas outras igrejas. Com um tempo, um bom tempo, não se falava em evangelismo, tinha parado, não se evangelizava, e a gente até tentava ir, mas não conseguia. Não era porque as pessoas não estavam comprando uma briga, porque existia algo maior. E esse algo maior, eu particularmente acredito que realmente era Deus. E passou-se alguns anos e a gente começou a perceber algumas coisas. O nosso evangelismo começou a ser dentro da nossa igreja. Estou falando nossa porque eu sei que teve outras também. Eu estou falando nossa porque de coisas que eu vivi. Então eu fui lembrando das coisas que veio acontecendo durante a história, né? Da igreja, do nosso tempo. E eu peguei e comecei a lembrar de coisas de lá de 2014, de 2015, aí veio vindo até agora. E eu tentando entender. Porque quando eu estou sozinho, eu fico tentando. Eu não sei você, porque às vezes a gente está orando, a gente não fala, a gente fica quieto. E nesse que fica quieto, a gente começa a lembrar de muitas coisas. Eu tenho a certeza que isso é Deus falando.
Então eu comecei a perceber isso, que o nosso evangelismo agora não era fora, não estava sendo fora. A gente tentou e não conseguiu. A gente começou a recuperar um monte de coisa que parecia que a gente tinha esquecido e perdido. Nós começamos a olhar para o irmão do lado e a perceber que às vezes esse irmão não estava trabalhando, que esse irmão tinha algumas contas para pagar, que esse irmão ele tem filhos, e por esse tempo a gente esqueceu de perguntar, de saber como que estava a vida desse irmão, como que estão os seus filhos, se está na droga, se não está na droga, se ele está trabalhando. E eu me incluo nisso. A gente não é que a gente arrumou culpado, mas teve culpado. Por um tempo existiu igrejas que foram bênção, homens que foram bênção, mas a gente não sabe o que aconteceu no caminho, que a mesma bênção se tornou em maldição, não somente com a igreja, mas para as pessoas. Pessoas começaram a ser jogadas para o lado como se fosse lixo, como se não fosse ninguém, desprezada por pastores mesmo. E nisso se passaram décadas. Minhas contas tem mais de 10 anos que eu comecei a perceber isso. E o porquê que isso aconteceu do evangelismo, não tinha como, foi Deus mesmo que travou, não tinha como evangelizar fora com todo esse povo machucado, doente, ferido, porque alguns homens e mulheres resolveram tomar a frente de Deus em algumas coisas, ser dono da sua igreja, e com isso, pela nossa capacidade e falta da presença de Deus, essas coisas foram destruindo as pessoas, destruindo as igrejas. Hoje a gente vê um monte de igreja fechando, pastores desanimados, porque fizeram tantas coisas, fizeram muitas coisas, e o descanso de Deus eles não encontraram, como diz lá em Hebreus. O descanso de Deus, Hebreus ele explica de uma forma tão simples. Paulo não, o escritor de Hebreus diz assim: parece que o descanso nos torna preguiçoso, e não é. Porque você não passa a se preocupar, quando a gente entra nesse descanso de Deus, a gente não passa a se preocupar porque tem 1 milhão para pagar. A preocupação é com e com quem que nós vamos fazer isso. Como? Com qual pensamento? Pensando em quem? Em nós mesmos ou em Deus? Como que tocaremos isso? Como que conduziremos isso? Sem a presença de Deus, não dá. E a gente percebe que hoje, agora, por algum tempinho agora para cá, a maioria dos louvores, até mesmo aqui, para a gente aqui da igreja, Deus ele tem dado louvores para as pessoas que falam do primeiro amor. Pode perceber nisso, pode perceber. E esse primeiro amor não está falando naquele de Apocalipse, não é daquele ali. Eu tenho certeza que Deus está falando que não é daquele primeiro amor, porque aquele primeiro amor de Apocalipse capítulo 2, ele fala do primeiro amor, mas ele fala também para lembrar de onde caiu. Lembra de onde você caiu. E esse primeiro amor eu tenho para mim.
que o Senhor está falando de coisas lá do princípio da sua criação, da criação da sua igreja. Esse primeiro amor que Deus está falando não é dessas muitas coisas que faz com que a gente às vezes mata pessoas, porque mataram, feriram pessoas. Esse primeiro amor que Deus está dizendo é a simplicidade de Deus. É o que faz uma igreja ser conduzida, que é a oração, é o jejum e a leitura da palavra de Deus. Porque eu acredito que se tiver um só, ele fala que ele só precisa de um que se coloque nessa brecha, só um. Mas esse um não é um para ser único, porque o único, e esse um é Ele, esse um é todos nós. Acordando e dormindo, pensando no Senhor, pensando na sua presença. Ao você andar, ao você ir para o seu trabalho, ao você entrar naquele ônibus, você vai ver pessoas como você. Mas o que vai diferenciar eu e aquelas pessoas, você e aquelas pessoas, é a presença que temos nele, é a presença que carregamos dele com a gente. Essa presença que tira o nosso sono, essa presença que nos torna um pouco mais entendido de algumas coisas, que nos deixa um pouco inteligente, que nos deixa um pouco interessado, que nos faz adorar esse Senhor, esse nosso Deus, esse Deus. Como que a gente não vai conseguir? Como que não vamos conseguir adorar esse Deus que nos salvou, que salvou a nossa casa, salvou a nossa família, mudou o nosso caráter, Ele mudou tudo. Ele mudou tudo. A um ponto de a gente, algumas vezes, se encontrar chorando e orando, e pedindo que a gente vá com Ele. Você já se encontrou assim em algum momento da sua oração? Se não, eu estou te dizendo, você vai se encontrar aí. Você vai lembrar dos teus filhos, você vai lembrar deles, você vai lembrar dos seus pais, você vai lembrar da sua esposa, dos seus amigos e até da sua igreja, você vai lembrar. Mas aquele lugar que você está vai ser tão bom, vai ser tão seguro, que você vai olhar para o Senhor e você vai falar assim: pelo amor de Deus, me tira daqui. Me tira daqui, Senhor. Me leva logo, pode me levar, não tem problema nenhum. Eu sei que meus amigos lá vão cuidar dos meus filhos. Eu estou falando para você que você vai chegar nesse lugar. Se já não está, não tem outro sentido. Eu vim para a igreja quinta-feira, domingo, e a gente se encontrar, fazer dívida de 1 milhão, de 2 milhões, sem que a gente queira desesperadamente essa presença de Deus. Não tem como. Não tem como a gente olhar para tantos erros que pastores, nós cometemos com pessoas, magoando, ferindo durante toda essa década. Deus tendo que pegar essas pessoas e trancar dentro da igreja, uma com a outra, começar a olhar um defeito de um e de outro, ensinar o verdadeiro pastoreio, o verdadeiro mestrado, o verdadeiro profeta, o verdadeiro apóstolo, o verdadeiro evangelismo, à toa. Deus, Ele não tem pressa de nada. E muito menos culpa. Deus, Ele não tem culpa de nada do que fazemos e fizemos e estamos fazendo de errado. A culpa de tudo isso nem nossa é. A culpa é porque não estamos com a presença de Deus. Porque se estivermos com essa presença de Deus, um versículo que você lê, ele te maltrata com a... Um versículo, ele tem um poder de fazer um
pai melhor, um marido melhor, um homem melhor, um pastor, um membro, um amigo melhor. Por causa da presença de Deus. E a gente olha alguns erros, a gente olha também acertos. Mas não parece não, é. Quando estamos longe da presença de Deus, isso é duro de falar. Não falar porque eu estou aqui ministrando, não. É duro de falar até para mim mesmo, na hora da oração, que teve orações de eu estar falando isso aqui agora que eu estou falando com vocês, e não ter coragem de falar isso. Pra gente. Olha para tudo isso que Deus está fazendo agora, e há muito tempo Ele já está fazendo isso em outros lugares, bem primeiro do que Ele já está fazendo aqui com a gente. E a gente olha então para um tempo atrás da nossa vida, porque a presença de Deus ela é um espelho. A presença de Deus ela é um espelho. A presença de Deus ela é um espelho. Quando a gente estamos na presença de Deus, quando a gente chega diante de Deus, ou então de alguém ou de alguma coisa, a gente pode estar diante de um traficante, a gente pode estar diante de uma prostituta, mas quando a gente está diante da presença de Deus, Ele coloca um espelho na nossa frente. E quando a gente vai olhar para alguma coisa, para o erro, um defeito de alguém, está ali um espelho, e esse espelho só mostra eu. E a gente olha para esse espelho, a gente segura a culpa toda. Até de coisas que a gente não fez, a gente pede perdão a Deus. Parece que quando a gente está sem nada desse lugar, da presença de Deus, eu lembro que parece que a gente a gente está igual aquela peça que tem no encontro, a gente se torna realmente uma pessoa de plástico. Você percebe que naquela peça do boneco de plástico, não é a máscara que eles estão usando apenas, eles ficam retos, sentados no lugar, o pescoço fica reto, eles não olham nem para o lado. Como eu falei aqui no começo, quando a gente está de plástico, a gente não olha mais para o irmão do lado, não se importa mais com aquilo ali. Se ele está passando por aquilo ali, é alguma coisa que ele cometeu. Mentira, estamos como se fosse de plástico. E quando essa capa sai, por alguns segundos, às vezes até volta, mas essa capa, quando a gente está no nosso momento com Deus, essa capa, Deus Ele tira assim, ó, e parece que Deus Ele está rindo. Parece que foi o próprio Deus que endureceu o nosso coração. Parece até que estamos como Paulo, quando Paulo fala que ele estava com aquele espinho na carne, que ele fala depois, que ele fala que parece que foi Deus que colocou para que ele não se ensoberbecesse, por causa da excelência da revelação que Deus dava a ele. E quando achamos que estamos muito bem, Deus Ele tem a sutileza e o prazer de mostrar a gente aqui, para a gente mesmo, assim, ó. Olha o que você poderia ter feito. Olha quem você está se tornando. Antes de mim, as pessoas vinham falar com você algo. Agora, depois de mim, ninguém te procura. Será que é eu que estou errado ou é você que está errado? A nossa cara como filho de Deus, como crente, a gente sentado aqui nesse lugar como a gente está agora, pessoas do nosso lado que está passando por algum problema, elas não podem ter vergonha de chegar para falar alguma coisa comigo e com você.
Elas têm que olhar e ver a gente uma pessoa acessível, uma pessoa fácil, uma pessoa simples, uma pessoa que não tem dinheiro, uma pessoa que não é rica, mas que ela sabe que se ela for falar com você alguma coisa, você vai ter a solução para dar a ela. A solução é a presença de Deus. É a solução para tudo que pensamos e podemos fazer. Ela é tudo em todos. Como eu disse nesse tempo, eu lembrei de momentos nossos que eu via que a gente tentava ir e não conseguia, a gente tentava ir e não conseguia, a gente tentava ir e não conseguia. E hoje eu tenho percebido até as ministrações aqui do Alexandre, do Marco Maia, da Silviane, tu pode ver que são mensagem de evangelista, não tem outro, evangelista, mensagem, até as mensagens evangelista tá voltando de novo, e eu lembrando disso, eu lembrei que chegou um tempo onde a gente está meio murcho, cabisbaixo, nem no culto querer ir. Eu lembrei desses momentos. Eu lembrei de quando o nosso pastor aqui passou por um momento difícil. Que ele não é que ele foi fragilizado por um problema de saúde. E eu pensei, agora acabou, filho. Eu orava em casa, falava com a Carol, e agora? E foi preciso Deus usar. Deus sempre lhe usa. Eu vou começar a falar dessas pessoas agora. Pessoas não. Dessa missão de Deus. Foi preciso Deus pegar um missionário, mandar vir aqui, uma missionária meia doida. Ei, guri, 2 minutinhos contigo. Fala, missionário, o que houve? Deixa eu te falar um negócio. Vocês estão tudo desanimados. Eu falei, estou desanimado. Ela falou, quero te falar um negócio. Você não está aqui apenas para ser um membro. Você está aqui porque você é uma coluna desse lugar. E eu falei, amém. Então não desanima. Bota para frente. Segue em frente. Tenha esperança, como diz o versículo. No final vai doer, mas vocês vão conseguir. Vai dar certo. Persiste. Vai em frente. Continue. Não pare. E eu peguei aquilo ali para mim. Por quê? Por que eu falei disso? Deus, Ele sempre tem os seus guardados. E a maioria das vezes, das pessoas que ajudaram a igreja do Senhor durante todo esse tempo, foi os missionários. Ai da igreja, se não, ai da igreja do Senhor não, ai da igreja da terra, incluindo até a nossa, se não fosse a missão. Você imagine durante todo esse tempo, guerras de igreja, guerra de montão de coisa, guerra daqui, guerra dali, desvia daqui, um pastor cai ali, fecha ali, fecha igreja lá, briga daqui, expulsa dali. Mas a missão de Deus acontecendo no mundo todo, os missionários guardados, debaixo da mão de Deus. Parecia que igreja nenhuma estava ofertando, ninguém ligando. Eu ainda fui em um lugar, porque me convidaram. Eu cheguei lá nesse mesmo tempo, o pastor batendo nos missionários, igual maluco. Eu levantei na mesma hora, não, aqui não dá para mim ficar, tem coisas que não dá mais. Tem coisas que não vai ser só a gente falar assim, ó, eu não consigo mais ouvir isso. Vai ter que ter atitude. Atitude como, Fábio? Atitude biblicamente falando, porque se tiver que falar alguma coisa respaldada aqui, nós vamos ter. Mas ficar ouvindo só o errado e ver eles continuando fazendo errado e não fazer nada, estamos errados também.
A gente percebe que todo esse ano, agora a gente está vendo, todos esses anos, os missionários no campo, enquanto um monte de gente, a gente, incluindo até a gente, triste, se sentindo fraco, o missionário no campo, sem dinheiro às vezes para comprar um sabonete, uma pasta de dente. E quando você para conversar com eles, eles têm uma palavra de Deus para você. Eles estão felizes porque eles estão fazendo. Eles estão falando de Jesus, ganhando alma, discipulando, ajudando, mantendo, ofertando. Como não perceber isso? Como não ver Deus nisso? Deus, Ele pegando pessoas que se formaram em faculdade, fizeram pós-graduação, doutorado, e Deus, Ele não fazendo como quiseram fazer, sai do emprego, Deus, não, a palavra de Deus fazendo eles largarem tudo. Vocês estão vendo aqui, a gente tem prova aqui na igreja. Largou tudo por quê? Porque Deus me deu uma palavra, Deus falou comigo. E estão aí rodando o mundo afora, fazendo sabe o quê? Viajando não, filho. Viajando não, filhinho. Pregando, discipulando. Por isso que Paulo disse assim, eu não tenho a minha vida como preciosa mais. Eu não me vejo em outro lugar. Se a gente não preservar esse lugar da presença de Deus, vamos ser mais um. Eu e você vamos ser mais um. Eu não estou generalizando, estou colocando no individual. Você vai ver um ministrando e o outro ministrando. Você vai conseguir ver diferença. Não porque eles estão diferentes, é porque você está diferente. O que faz toda a diferença no meu olhar, na minha fala, é a presença de Deus. A Bíblia fala assim, se os seus olhos for bom, todo o teu corpo será bom. Irmão, estou aqui 20 minutos falando, sabe só para quê? Fazer com que você chegue hoje diante de Deus, aqui ou na sua casa. Se você perdeu esse costume, volte para isso. E se você continue nisso. Continue. Não bote a Bíblia de lado. Não bote aquela oração tua de 10 minutos de lado. Não pare de fazer esse jejum. Não pare de pensar na missão. Não pare com isso. Faça o que você tiver que fazer. Mas lembre do princípio. Lembre desse primeiro amor de Deus. O primeiro amor de Deus, ele não tem o segundo e nem o terceiro. Ele sempre vai ser o primeiro. Como diz o Alessandro Vilas Boas, Cristo, Ele é tudo que Deus tem para nos dar. E mais nada. Mais nada. A gente tem que chegar nos lugares, por mais que esteja em outra igreja, fora da igreja, seja onde for, as pessoas precisam ver Deus a gente. Ver Deus nas nossas ações, na nossa fala, na nossa vida, no nosso toque, no nosso aperto de mão. Não tem coisa melhor, gente, do que a presença de Deus, não. Vocês sabem disso. Parece que às vezes para mim parece que eu estou aqui repetindo, mas se assim Deus o quis, eu vou repetir. Será que vamos continuar ou começar a amar as pessoas e tentar fazer e entrar naquilo que Deus quer? Ou vamos preferir ficar de fora, porque dá menos trabalho, traz menos dor?
Ou vou me emburacar logo nisso? Eu sei que você às vezes fica com medo porque você sabe que Deus vai te pedir. Para alguns Deus vai pedir tudo. Deus vai pedir. Eu já estou vendo isso, gente. Por isso que às vezes parece que eu fico lutando comigo mesmo com algumas coisas que eu vejo um montão de gente pulando, se alegrando, e às vezes eu fico quieto. Eu não estou triste, eu estou alegre. Mas é porque eu vi isso. Não é tudo, mas alguma coisa eu vi. E o que eu quero? Te arrastar junto comigo. Se você já tiver, vamos junto. O que eu quero? Que é eu falando, ou você aqui falando, e eu sentado, ou vocês sentados agora, que a gente possa falar assim, ó, Senhor, continue aqui agora. Sabe por quê? Você está no meio de pessoas que te amam, Senhor. Aqui tem pessoas que amam o Senhor. Tem pessoas aqui que estão procurando o que fazer para o Senhor. O que você quer? Tem pessoas aqui que estão com o ouvido atento para ouvir o que você vai pedir, Senhor. Cada vida aqui é tua, Senhor. Eu estou entregue em tuas mãos, Senhor. Nós não sabemos mais o que Deus vai fazer. Às vezes a gente pensa que está com um pouco de controle na mão e Deus vai lá e faz alguma coisa que tira tudo da nossa mão e a gente fica por um tempo perdido. E só vamos conseguir se achar de novo quando entrarmos nessa presença de Deus. E é o que Ele está fazendo agora, empurrando a gente. Ele está puxando a gente. Por quê? Porque Ele gosta de ser adorado. Ele gosta de ser engrandecido. Ele gosta de ser amado. Vamos junto nessa, gente. Não só com oferta em dinheiro, é com a vida. Eu tenho certeza que Deus ele vai te tirar de onde você está. O que vai te diferenciar do mundo não é porque você é melhor, é a presença de Deus. O ateu e eu fazemos a mesma coisa, almoçamos, jantamos, saímos. Eu ouvi o Rodrigo Silva falando para um homem que é declarado ateu, que ele é muito inteligente. E o Rodrigo Silva falou para ele assim, cara, eu sou pastor e você é ateu. E nós somos muito amigos. Acreditamos em muitas coisas junto, outras não. Mas se no final de tudo, o Rodrigo Silva falou para ele, e se no final da minha vida tudo isso que eu vivi for mentira, tá bom, tá tranquilo. Quando eu conheci esse Deus que eu achava que Ele era de verdade, eu parei de roubar, eu parei de ferir as pessoas, eu parei de trair a minha esposa. Ele falando. Mas no final, que vai valer só é duas coisas: ou você vai estar certo, ou eu vou estar errado. Agora, se eu estiver certo e você estiver errado, tu é um cara tão bom, cara, eu queria que tu estivesse comigo lá. E esse ateu fica olhando um tempão para ele. Aí ele fala assim, é mesmo, cara? Isso é muito maneiro, cara. Se tudo que eu acredito for verdade, pô, só vai faltar uma pessoa lá, e é você. E eu fico pensando, nesse lugar que a gente entrou e está entrando, quero que todos entrem, gente. Todos. Um carregando o fardo do outro. Um carregando o peso do outro. Sendo pessoas de fácil acesso, pessoas que vão olhar para nós e precisar e não vão ter vergonha de falar e pedir. Elas vão ver
uma esperança no nosso rosto, uma esperança na nossa vida, elas vão ver, gente. Vamos orar? Deus, nós amamos você, Jesus. Nós não somos de plástico, não somos, Senhor. Nós somos de carne, nós somos seus filhos, Pai. Nós amamos você, Jesus. Nós amamos você, Jesus. Nós adoramos o Senhor. Nós queremos o Senhor todos os dias. Nós dormimos e acordamos pensando em você, Jesus. Só o Senhor pode nos curar, só o Senhor pode nos libertar. E obrigado por a gente estar focado nessa fé, Senhor, que nos vai resultar na nossa salvação. Nós sonhamos com o dia que vamos sentar com o Senhor e conversar, Deus. E o Senhor nos explicar, Senhor, o porquê de tudo isso. Porque o Senhor nos escolheu em meio de tantas pessoas melhores do que nós, Senhor. Nós amamos você, Jesus. Nós queremos estar como Pedro estava quando ele viu lá, Senhor, o Senhor conversando com Elias, com Moisés. Nós queremos ver o sobrenatural, Senhor. Nós queremos ver você, Jesus. O Senhor existe, o Senhor está aqui, o Senhor está aqui, Senhor. O Senhor está nos ouvindo, Senhor. E o Senhor é tão bom que além do Senhor nos ouvir, o Senhor fala conosco, Pai. Obrigado por isso, Jesus. Obrigado por isso, Pai. Senhor, aqueles ainda que têm dúvida, Senhor, ou que possa ser que estejam fracos, sem vontade nenhuma de voltar ao primeiro amor, voltar à simplicidade, Senhor, de ler a Tua palavra, da oração, do jejum, ó Deus. Nos leve de volta nesse lugar, Pai. Nos arraste para lá, Senhor. Nos arraste, Senhor. Nos leve de qualquer forma, mas não nos deixa de fora, não, Deus. Nós queremos descobrir como que é a Tua voz, Pai. Como que é o Teu toque, como que é o Teu cheiro, Jesus. Aleluia, Jesus. Nós queremos até sentir, Senhor, Deus. Nós queremos Te sentir, Jesus. Nós queremos Te sentir, Senhor. Não há nada melhor do que Tua presença, Jesus. Nos ensine a orar, Senhor. Nos ensine a Te buscar, Senhor. Mas pelo amor de Deus, Senhor, nos torne desesperado por Ti, Deus. Nos torne desesperado pela Tua presença, pelo Senhor, pelo Teu amor, Senhor. Por favor, Jesus.